Estamos aproximando do período de colheita do girassol e quem apostou nesta cultura está comemorando, já que a previsão é de uma excelente colheita. Veja a beleza. Os campos antes totalmente verdes lentamente se tingiram de amarelo, à medida que as primeiras flores foram se abrindo, seguindo o movimento do sol. Essa fase inicial sempre é marcada por um contraste vibrante entre o verde das folhas e o dourado crescente das pétalas, criando paisagens únicas que encantam todo mundo. O começo da florada simboliza também a força da agricultura local, já que o girassol, além de sua beleza, é uma importante cultura, já que é utilizado na produção de óleo e ração animal. Essa fase da florada é linda de se ver. Mas agora, os campos de girassol estão assim, em Gameleira de Goiás, na região central do estado, a cerca de 95 quilômetros de Goiânia. É aqui na Fazenda 7 de Maio que encontramos uma das maiores propriedades de produção de girassol do estado. Nesta safrinha, foram cultivados 185 hectares. O seu Brasil Fleury está animado e com uma boa expectativa de colheita, que deve começar em cerca de um mês. Começa a ser a fase boa para mim, que é a fase da produção. Ele perde todas aquelas pétalas, que dava aquele brilho amarelo bonito, principalmente no nascer do sol, muito bonito, e ele agora começa a secar. Ele vai secando, os grãos já encheram todos. Você pode ver aqui nesses capítulos, o tamanho dele já está tudo cheio. Ele começa a secar, que é daqui um mês mais ou menos nós vamos estar colhendo esse girassol. Goiás deve se consolidar mais uma vez como o maior produtor de girassol do Brasil, sendo responsável por cerca de 70% da produção nacional do grão. Isso é o que mostra os dados da Conab. A previsão é que sejam produzidas 71 mil toneladas de soja na safra 2024-25. Isso representa um crescimento de quase 59% em relação ao ciclo 2023-2024, que foi de 44.700 toneladas. A cultura tem atraído produtores pela boa adaptação ao sistema soja-girassol, ciclo mais curto e com custos mais baixos em comparação com outras opções, como o milho. E neste ano, o período chuvoso se estendeu mais, e isso foi ótimo na agricultura. O bom desempenho do estado é um resultado direto de uma combinação entre fatores naturais e o uso de tecnologia. Isso contribuiu para um bom desenvolvimento do girassol. Esse ano, para o girassol, o clima foi espetacular. Tanto que você vê, tem um capítulo aqui, ó, olha o tamanho daqueles capítulos. Então, esse ano, a minha produção, eu tenho a impressão que ela vai ser muito boa. Vai dar em torno de uns 35 sacos por hectare. O produtor de girassol precisa estar atento a algumas situações, como por exemplo, esse grão não é igual ao soja e milho, que depois de ser colhido pode ir direto para o secador em silos. O processo para reduzir a umidade antes de ir para a empresa processadora é mais trabalhoso. Nós não temos aqui na região condições de secar, de tirar um pouco da umidade do girassol. E a indústria não recebe ele com umidade alta. Então, se você colhe ele aí acima de 18%, a indústria não tem como receber. Então, às vezes, você colhe esse girassol, ele estava acima um pouco, aí você tem que chegar, espalhar ele num terreiro, para ele perder essa umidade, então ele é muito trabalhoso. E o cultivo do girassol também tem algumas curiosidades. Quando o girassol, por exemplo, está antes um pouquinho dessa fase, que é quando ele começa o capítulo, não se pode mais pulverizar nenhum inseticida na lavoura. Por quê? Por causa das abelhas. Eu tenho que preservar as abelhas, que são elas que vêm aqui, ó, polinizar cada uma dessas flores, que isso aqui, ó, é a flor do girassol. E a abelha, então, tem que vir polinizar todas elas. Se não vier, não temos girassol. E na natureza, os produtores também esperam visitas inesperadas, mas sempre bem-vindas. Aqui na lavoura, a gente observou que alguns capítulos estão raspados. O que está acontecendo aqui? São as maritacas, as maracanãs.
elas visitam aqui a fazenda. Geralmente tem bando assim de 100, 200 visitando a fazenda, e elas gostam muito de comer essas sementes do girassol. Então elas vão ali, pegam algumas, outras, mas essa quantidade não vai fazer diferença para mim. É até bonita ver o voo delas e tudo, eu preservo, deixo elas comer à vontade. O entendimento do produtor rural é louvável, já que é preciso ter harmonia entre todos os envolvidos. E agora falando sobre rentabilidade, a expectativa do produtor está na média, já que o girassol acompanha o valor da saca de soja. Isso significa que ele deve receber R$ 112 por saca de 60 quilos do grão, e a previsão é de colher de 33 a 35 sacas por hectare aqui na fazenda. Eu começo a colher esse girassol no iniciozinho de julho, até mesmo porque eu tenho que colher ele no início de julho para jogar um secante aonde estava o girassol, por causa da soca de soja que não pode ficar entre o período de defeso da soca de soja. Que maravilha, hein? Expectativa das melhores dos produtores lá do Goiásão, colhendo girassol, como diz eles, né? Grande abraço a todos vocês.